Olá, alunos dos cursos de exatas da Uninter, sou o professor Roberto e vim resolver com vocês alguns exercícios aqui sobre física básica, tá? Mecânica básica com vocês, beleza? Desde já me coloco à disposição mais uma vez, caso surja dúvidas, caso exista necessidade, qualquer tipo de questionamento, nos procure pelas tutorias. É o caminho mais próximo que nós temos aí, em que eu posso auxiliar vocês pontualmente, belezinha? Vamos aos slides que eu trouxe para vocês alguns casos bem tranquilos, tá? Mas que tenho certeza que é de extrema importância para a interpretação de vocês. Física básica mecânica, por gentileza. Bom, eu coloquei para vocês aqui o primeiro exercício. Dado os números abaixo, represente-os em notação científica, determine as ordens de grandeza e faça as operações. A vezes B, B dividido por A, B ao quadrado, raiz de B, B mais E menos D. Tá? Eu vou passar para vocês, por quê? Porque eu coloquei para vocês uma retomada para que vocês recordem rapidinho. Professor, por gentileza, o próximo slide. O próximo slide diz o seguinte: considerando os algarismos significativos dos números 36,71 e 1,03, podemos afirmar que a soma destes números é dado por, então, representar esse valor dessa soma. E exercício 3 ali, faça as transformações de unidades abaixo, representando o resultado em notação científica e mantendo o mesmo número de algarismos significativos. Galera, eu preciso que vocês tenham essa base muito bem definida. O que são os algarismos significativos, como nós operamos com notação científica e ordens de grandeza. Tá? Para auxiliar vocês nessa interpretação, eu coloquei alguns slides que eu fiz nas definições com vocês. Então, por gentileza, vamos aos nossos slides ali? Professor, vamos lá. O que são os algarismos significativos? Uma breve retomada, tá? Em toda medida, os algarismos corretos e o primeiro duvidoso são chamados de algarismos significativos. E aí nós temos os exemplos que eu coloquei para vocês no item anterior. E aí eu vou estar demonstrando para vocês por quê? Porque surgem alguns questionamentos a respeito do zero, principalmente. Tá? Então, mais uma vez, em toda medida, os algarismos corretos e o primeiro duvidoso são chamados de algarismos significativos. Próximo slide, por gentileza. Retomando com vocês também o conceito de notação científica, tá? Que é o modo que ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes, números microscópicos ou macroscópicos, tá? Valores muito grandes. Então, nós representamos uma potência de base 10, A vezes 10 elevado a N. Só lembrando com vocês, A, mantissa ou coeficiente, tá? Esse valor, eu preciso que vocês recordem, tá? O que nós devemos lembrar desse valor A? Ele sempre tem que respeitar o meu intervalo, maior ou igual a 1, menor que 10. E o meu expoente, por sua vez, tem que ser o número inteiro. Beleza? Tranquilinho isso daí, né? Próximo slide, por favor. Ordem de grandeza. Tá? A ordem de grandeza, eu só preciso que vocês identifiquem, porque não é todo o número. Tá? O que vem a ser a ordem de grandeza? A ordem de grandeza de uma medida consiste em fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para a medida da grandeza. Como encontrar essa potência de 10? Procedemos assim, ó. Parte da notação científica da medida, n vezes 10 elevado a n. Se n, ou seja, se a minha mantissa, tá, for maior ou igual a raiz de 10, então esse é o valor que você tem que se identificar, raiz de 10. Se o valor que eu tenho ali na mantissa for maior ou igual a raiz de 10, nós utilizamos como ordem de grandeza a potência de 10 de expoente 1 grau acima. Ou seja, vou deixar aqui no quadro para que fique mais fácil. Maior ou igual raiz de 10, nós fazemos o que com o nosso expoente? Pegamos o nosso expoente e somamos 1 a ele. Tá? Isso vocês devem recordar. Voltando aos nossos slides, da mesma forma que se eu tenho n sendo menor que a raiz de 10, então o que eu vou ter que fazer? Mantenho o meu expoente. Tá? Se n for menor que a raiz de 10, utilizamos a mesma potência de 10, ou seja, 10 elevado a n. Peço a vocês que vocês se atentem. Esse conceito de ordem de grandeza não é o mesmo conceito de arredondamento. O arredondamento, eu vou identificar o valor que eu tenho e vou arredondar. Vou tornar ele o próximo ao valor que é pedido. Tá? Então, por gentileza, não confundam essas questões, o que é arredondamento e o que nós temos de ordem de grandeza. Tranquilos?
Galera, por favor, surgiu qualquer tipo de dúvida em relação a esses conceitos, isso daqui é básico, base, mas de extrema importância para que você consiga desenvolver com propriedade todos os nossos conceitos, cinemática, dinâmica, magnetismo, eletromagnetismo, termodinâmica, tudo isso. Fica muito mais fácil quando você domina todas essas definições, no qual eu estou trazendo para vocês mais uma vez. Show? Vamos lá ao nosso exercício rapidinho, voltando aqui. Eu vou passar para o quadro aqui para que vocês consigam desenvolver. Tá? Então eu coloquei os meus valores aqui. A 0,000.0007. Tá? B, coloquei para vocês aqui 160.000.000.000. Ok? C, 0,125. Opa, esse é fácil. D, igual 345.000. 345 mil. E por último, 680, 1, 2, 3, 5 zeros? 5 zeros? E 680, 1, 2, 3, 5 zeros, né? 6 milhões e 800 mil. Certo? Bom, vamos lá então, galera. O que eu pedi que vocês façam aí? Represente esses valores, primeiro em notação científica, e depois nós temos algumas operações. O que é interessante que você lembre? Como eu já disse, eu peguei aquele esquema de diz a U, eu achei muito fácil, a partir disso fica ridícula a interpretação. Porque quando eu vou representar esses valores em notação, basta lembrar, de direita diminui, quando a vírgula vai para a direita, o meu expoente diminui, fica fácil. A U, esquerda, aumenta. De diz a U. Tranquilo, fica bem facinho para vocês. Tá? Então, quando nós representamos esses valores, é o contexto de organizar as casas da vírgula. Tá? Então, primeiro passo, lembrar da mantissa. Coloquei para vocês a seguinte definição aqui, que desculpa lá, eu chamei de A, né? A vezes 10 elevado a N. O que vocês não podem esquecer? Esse valor de A, ele tem aquele intervalo. Ele, por sua vez, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse intervalo, sempre que você representar um valor em notação, você deve lembrar desse intervalo. Beleza? Então aqui, pego o meu valor aqui, 0,0007. Ó, algarismos significativos 7. Então ele que eu tenho que representar, que ele pertence ao meu intervalo. Então nós teremos o que aqui? Em notação, 7 vezes 10. A vírgula vai para a direita. De qualquer forma, eu vejo que é um número muito pequeno, um número microscópico. O meu expoente ele tem que ser negativo. Mas aquele esquema da vírgula, né? Ó, direita diminui. Quantas casas ele diminui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7 é o nosso expoente. Certo? Eu acredito que fica mais fácil para vocês essa interpretação, é o que eu trabalho. Tá? Se você tiver uma forma mais fácil aí, mande para os coleguinhas aí, mande na tutoria que eu compartilho com vocês também. Ok? Segundo caso. Agora, percebam, é um número muito grande. Não tem representado, mas eu sei que aqui eu tenho uma vírgula, porque é um número exato. Tá? A minha vírgula está aqui. Eu vou representar esse valor em notação científica. Vou pegar aqui o meu intervalo, maior ou igual a 1, menor que 10. Qual é o valor que eu tenho aqui? 1,6. Professor, quando nós trabalhamos com os algarismos significativos, o zero à direita é significativo? Sim, o zero à direita é significativo. Porém, esses zeros que eu tenho à direita, eu vou representar eles na forma de notação. Tá? Lembre-se, zero à direita é significativo, zero à esquerda não é significativo. Já coloquei para vocês a piadinha, né? Aquele professor lá, professor não, porque é uma classe muito unida, né? Aquele fulano lá, maior zero à esquerda, né? Maior zero à esquerda. Isso é diminuindo a pessoa. Tá? Que a pessoa não tem significância nenhuma. Tá? Lembre-se disso, o zero à direita ele é significativo. Tá? Nesse caso, eu vou representar esses valores em notação. Então, eu pego aqui, 1 em 6, no meu intervalo, 1,6. Tá? Para respeitar o meu intervalo. Quantas casas a vírgula vai se deslocar? Então, vezes 10. A vírgula vai para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Esquerda, esquerda aumenta. Quantas casas? Qual vai ser o meu expoente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 é o meu expoente.
Galera, o erro mais comum que tem, a galera pega ali quanta quantidade de zero e coloca como expoente. Tá certo isso? Mas é muito comum esse erro. Se você faz isso, por gentileza, evite cometer esse erro. Tranquilo? Bom, próximo caso aqui. Professor, mas aqui eu não tenho nenhum zero. Posso representar esse valor em notação? Claro que você pode. 0,125. Eu quero representar em notação científica. Basta eu lembrar o quê? O meu intervalo. Então, pego os meus algarismos significativos. Então, aqui, ó, esse é um caso. Eu tenho zero. Esse zero é significativo? Não, não é significativo. Tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 5. Respeitando o meu intervalo, 1,25. A minha, vezes 10, a minha vírgula foi para a direita. Direita diminui. Quantas casas a minha vírgula andou? Uma casa. Menos 1. Certo? Tranquilos? Tenho aqui, ó, 345 mil. Esses zeros que eu tenho são significativos? Sim. Quantos algarismos significativos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho que identificar esse conceito. Esses zeros que eu tenho aqui no A, 0,000, esses zeros aqui são significativos? Não, zero à esquerda. Tá? Então, organizando aqui a nossa anotação, pego aqui o 3, 4, 5, 3, 4 e 5. Lembrando, a vírgula está no final, apesar de não aparecer. Vai para a esquerda. Esquerda aumenta. Quantas casas ela vai andar? No meu algarismo, respeitando o meu intervalo, a vírgula fica entre o 3 e o 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Depois, 6 milhões e 800 mil. Pego 6 e 8. 6 e 8 vezes 10 é um número muito grande, expoente positivo. De acordo? Quantas casas a vírgula anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Professor, claro, a vírgula tem que estar entre o 6 e o 8. Professor, mas parece que é tão infantil esse negócio de ficar fazendo essa ondinha aí. Galera, eu não me preocupo com isso, me preocupo com algo que seja eficiente. E, ao meu ver, é a forma mais eficiente que tem. Tá? Como eu disse, se você tiver uma forma aí bem bacana, bem positiva, nos comunique que eu compartilho com o maior prazer para os demais alunos aí. Tranquilo? Professor, eu posso ter um caso de representar esse valor na forma de 68 vezes 10. Bom, a vírgula foi para a direita diminui, né? Posso representar na forma de 68 vezes 10 à quinta? Bom, você vai representar o valor equivalente. Tá? Posso fazer isso? Pode. Tá? Principalmente quando nós formos operar. Quando realizamos as operações, eu vou organizar da forma mais conveniente para mim. Tá? Só que eu devo identificar que a minha resposta final, eu devo organizar respeitando a minha mantiça, o meu intervalo aqui. Tranquilo? Sem estresse? Então, ó, A, 7 vezes 10 a menos 7, B, 1,6 vezes 10 a menos 11, C, 1,25 vezes 10 a menos 1, D, 3,45, opa, faltou aqui, ó, vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5 elevado a 5. Senão eu estava elevando só o 3,45 à quinta, né? Pô, professor, que vacilo, né? Bom, galera, foi só aqui passou, né? Mas já corrigimos aqui o nosso detalhe. 6,8 vezes 10 à sexta, tá? Tranquilos? Vamos lá, então. Feito isso, nós precisamos agora fazer o quê? Identificar as operações. Mas com isso, antes, eu já vou identificar com vocês a nossa ordem de grandeza. Quais são as minhas ordens de grandeza? Para isso, ó, lembre-se, se eu tenho valor na mantiça maior ou igual a raiz de 10, o meu expoente sobe. Eu só quero saber qual é a ordem de grandeza, o meu expoente, tá? Se for menor que a raiz de 10, eu mantenho o meu expoente. Lembrando, raiz de 10, tá? Raiz de 10, galera, eu não sei quanto que vai dar de cabeça. Mas eu sei que raiz de 9 dá 3. Raiz de... Depois, o que eu vou ter mais próximo? 16. Raiz de 16 é 4. Um valor compreendido entre 3 e 4. Bom, eu tenho 3,45 aqui, então eu preciso saber, né? Então, professor, por gentileza, quanto dá a raiz de 10 aí, professor?
Enquanto nós chegamos ali, eu já volto aqui, digo com vocês com exatidão, para não termos problema. Exato não vai dar, né? Porque, lembrando, raiz de 10 é um número irracional, e o fato de ser um número irracional, eu tenho aí infinitas casas depois da vírgula, sem ter uma exatidão, tá? Números diferentes, eu não tenho um período ali, tá? Enquanto nós chegamos na raiz, vamos lá. 7 vezes 10 a menos 7. Respeitando a minha ordem de grandeza. Eu mantenho ele ou eu aumento 1? Bom, 7 é maior que a raiz de 10. Então, o que eu faço? Aumento 1. 3,16. Obrigado, professor. 3,16 é um valor aproximado da raiz de 10. Tá? Então, 7, eu vou arredondar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Pegar o meu expoente mais 1. Tá? Isso para a ordem de grandeza. Mais 1. Menos 7 mais 1, menos 6. É a minha ordem de grandeza. Ordem de grandeza, vou colocar aqui, ó. Ordem de grandeza, 10 a menos 6. 1,6. Pelo meu intervalo, mantenho o meu expoente. Ordem de grandeza, deixa eu colocar aqui já, de outra cor. Ordem de grandeza, mantenho. 1,25. Meu intervalo, respeita a minha ordem de grandeza. 3,45, ordem de grandeza, opa, professor, raiz de 10 é 3,16, então eu tenho que fazer o que com o meu expoente? Aumentar 1, ordem de grandeza, então será 10 a sexta, beleza? Só isso que eu preciso que vocês se identifiquem, a ordem de grandeza está relacionada com o nosso expoente, nós vamos aumentar ou manter ele, isso eu tenho que lembrar que é raiz de 10, não confundam com arredondamento. O arredondamento nós temos que identificar se nós arredondamos para cima ou para baixo. Tá? Por favor. Beleza? Bom, feito isso, vamos às nossas operações que eu propus para vocês ali. Voltando ao nosso slide, por favor. Então, vou apagar aqui minha ordem de grandeza. Aí eu pedi que fosse feito A vezes B. Depois, B dividido por A. Depois, B ao quadrado, raiz de B, B mais E menos D. Certo? Então, são operações simples, mas exige que nós identificamos aqui detalhes básicos, tá? E aí, claro, quando eu propus para vocês a aula, eu propus que vocês identificassem, que vocês lembrassem das propriedades das potências, na multiplicação, mantém a base, somos expoentes, na divisão, mantém a base, subtrai, potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes, raiz, divide expoente pelo índice, tá? E na adição e subtração, só se os expoentes forem iguais. Vamos lá, então? Aqui, ó, A vezes B. 0,00... Não, que nada. Vamos trabalhar direto com a nossa notação. Está aqui, ó, A e B. Então, eu tenho 7A vezes B. Temos aqui 7 vezes 10 a menos 7, vezes 1,6 vezes 10 elevado a 11. Então, temos que A vezes B é igual a 7 vezes 1,6, colinha aqui, né? 7 vezes 1,6, tá? Eu não gosto disso aqui, vamos fazer bonitinho. 7 vezes 6, 42, 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, uma casinha, 11,2. Tá? Então, temos aqui 11,2, multiplicação de potência na mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Menos 7 mais 11, menos 7 mais 11 é a mesma coisa que 11 menos 7. 11 menos 7, temos um total de 4. Expoente positivo. Certo? Lembre-se, resposta final. Respeita o meu intervalo da mantiça? Não, então organize. Rapidinho aqui. Vírgula vai para a esquerda. Direita diminui, esquerda aumenta. 1,12 vezes 10 à quinta. Tranquilos? Facinho, né? Mais uma vez, se você tiver dificuldade nisso, por favor, nos procure. Não leve essa dificuldade à frente. Se você levar, você vai ter problemas maiores na frente. Beleza? B. Então, propus para vocês agora aqui, ó. B dividido por A. B, quanto vale B? B, tá aqui, ó.
1,6 vezes 10 elevado a 11, dividido por 7 vezes 10 a menos 7. Ficou difícil, né? Porque dividir 1,6 um valor menor por um maior vai dar zero, vai dar muito quebrado, né? Então, vou simplificar minha vida. Ó, organizo para 16 vezes 10. Direita, foi para a direita, vírgula, né? Se ela vai para a direita, diminui o meu expoente. 7 vezes 10 a menos 7. Espacinho do lado, fazemos aí, tá? 16 dividido por 7, 7, 14, 14 sobra 2, vírgula, 0, 7, 14, de novo 2, 7, 14, sobra 6, já tem a vírgula 0, 7 vezes 8, 56, sobra 4, tá bom aqui, vou deixar por aqui, já tá bem tranquilinho o nosso desenvolvimento. Então nós temos o que aqui? 2,28 vezes 10, 10. Lembrando, divisão de potência de mesma base, mantém-se a base e subtrai os expoentes. Esse menos que eu tenho aqui, ó, é da operação, tá? Então, 10 menos 7, menos, mais. 10 mais 7, 17. Ok? Lembre-se, sempre que eu divido algo por menos que 1, eu sempre obtenho um valor maior. E eu estou dividindo por algo muito menor que 1. Então, a minha resposta ela será, consequentemente, muito maior. Beleza? Professor Eduardo, por gentileza, confere os meus resultados aqui, tá? Participei da sua aula, quero a sua presença aqui também. Vamos lá. Depois, b ao quadrado. B ao quadrado. B ao quadrado, quem é B? B, 1,6 vezes 10 elevado a 11. Percebam, quem é ao quadrado? O B. Quem é B? 1,6 vezes 10 elevado a 11. Usamos aqui os nossos parênteses. Esse parênteses é sempre bom, né? Por quê? Isso para demonstrar que quem é elevado ao quadrado? Quem é elevado ao quadrado? O 1,6 e o 10 elevado a 11. Tudo é elevado ao quadrado. Se eu não coloco os parênteses, quem é elevado ao quadrado? Apenas o 10 elevado a 11. É aquele detalhezinho que você não pode errar. Beleza? 16 ao quadrado? Vamos lá. 1,6 vezes 1,6. 6 com 6, 36. 6, 9. 1, 6. 1, 1. 6, 15, 256. Tá? Então, opa, 1, 2, 2,56. Então, nós temos aqui 2,56 vezes 10, potência de potência. Mantém-se a base e multiplica. 11 vezes 2, 22. Meu intervalo, respeita a mantiça, respeita, tranquilo, sem dificuldade, né? Próximo, raiz de B. Raiz de, opa, vamos fazer bonitinho, colocar primeiro o valor aqui. Aí eu coloco, senão vai ficar muito apertado. Não gosto de nada apertado. B. 1,6 vezes 10 elevado a 11. Isso aqui dentro da raiz, né? Então, é a raiz de B. Raiz quadrada, tá? O meu índice aqui é 2. Ih, professor, ferrou, porque eu sei que eu tenho que dividir expoente pelo índice, mas é diferente, é ímpar, né? Como que eu vou dividir aqui? Vai dar um valor quebrado. Galera, organize sempre o caminho mais fácil para você. Sei que a maioria trabalha com calculadora, joga, vai chegar no mesmo resultado, né? Mas organize aqui, ó. Raiz de. Vou organizar da forma mais fácil. Vou pegar, vou colocar a vírgula para a direita. 16 vezes 10, direita, diminui. Décima. Raiz de 16, 4 vezes 10, divide expoente pelo índice. 10 dividido por 2, 5. Acabou. Simples, não? Claro que é. Mas a bendita calculadora é uma ferramenta, desculpa o termo aqui, eu não vou usar burro, que é meio pesado, né? Talvez uma máquina sem muito conhecimento, porque ela não opera sozinha. Ela depende de nós para manusearmos. E se nós não colocarmos um bendito parênteses, não soubermos fazer as operações, não adianta ter uma calculadora. Tá? Então, que você tenha domínio também de fazer isso, como diz o ditado, na unha. Tá? Bom, terminando aqui. Eu acredito que aqui ficou tranquilinho, eu vou organizar as informações, vou passar um apagador aqui. Surgiu dúvidas? Professor, tutoria.
Manda lá que eu vou auxiliando vocês aí. Agora temos os mais legais, né? Que a galera mais erra, por incrível que pareça, que é a adição e subtração. Chega questões para a gente corrigir e eu percebo, a adição e subtração é que o pessoal mais erra. Por quê? Vamos lá. B mais E. B. 1,6 vezes 10 elevado a 11 mais 6,8 vezes 10 elevado à sexta. Ah, isso é fácil, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Somar, né, professor? Você é burro? Galera, só se atente. Isso daqui é aquele velho problema que nós temos, que a galera sempre confunde, tá? Professor, dá uma verificada se é B mais E ou D mais E, por favor? B mais E, beleza. Quanto que é 25,3 mais 7? Não, vou colocar bonitinho, né? Na forma correta, né? Mais 7. Mas, mais bonitinho, da forma correta? Tá certo isso? Não, né? Então esse é o erro que a galera comete aqui. Que nós não podemos nos dar ao luxo de cometer. Tá? Por quê? A regrinha básica de adição e subtração. Vírgula embaixo de vírgula. O que os meus expoentes me representam? A quantidade de casas que quem anda? A vírgula. Quantas casas ela vai andar aqui? 11. E aqui? 6. Posso fazer direto? Não, poxa, não respeita a minha propriedade. Então, fazemos o quê? Organizamos. Quero fazer 7. Então, 7 unidades embaixo da unidade. 0,0. 3, 7 mais 5, 12, 32,3. Tá? E é isso que eu tenho que fazer aqui. Para que eu consiga fazer tanto a adição como a subtração, eu posso fazer direto se os meus expoentes forem iguais. Então, eu já sei organizar isso, organizo as casas da vírgula e fazemos essa operação. Então, rapidamente, qual que eu organizo? O mais fácil. Para quem? Para mim. Comumente, nós organizamos para o expoente maior. Meu expoente maior, 11. Então, eu pego o expoente 6 e organizo para o expoente 11. Então, eu tenho aqui 1,6 vezes 10 elevado a 11, mais, para eu aumentar, a vírgula vai para de direita e diminui. Vai para a esquerda. Quantas casas? 6,8. 6, né? 7, 8, 9, 10, 11. O que eu coloco aqui? 0 vezes 10 elevado a 11. Nossa, professor, mas vai ficar uma soma muito estranha, né? Não me interessa saber se é estranho ou não. Me interessa saber a vírgula embaixo de vírgula. Expoentes são iguais? Faço o que com eles? Mantenha o seu expoente. E agora eu tenho 1,6 mais 0, vírgula. Ó a minha vírgula aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Tá? Agora eu acho que dá para fazer direto aqui, né? Ó, a vírgula embaixo de vírgula, então vai mudar. Vou colocar aqui, ó, 1,6. Somando isso aqui, então eu tenho 8600006,1. Acabou. É isso aí a nossa soma. Beleza? Então, só para concluir aí, se surgir dúvidas, por favor, nos encaminhe. Dá para deixar aqui, né? Para que você encontre o erro se tiver. E menos D, mesmo processo. E, 6,8 vezes 10 elevado à sexta, menos D, 3,45 vezes 10 elevado à sexta. Aí fica muito fácil, né? Por que está muito fácil? Porque os meus expoentes já são iguais. O que eu faço? Mantém o expoente. Opa, vezes. Quanto é 6,8 menos 3,45? Ah, aqui é fácil. 0 menos 5 dá 5. Por favor, né? 0 menos 5, dá para tirar 0 de 5? Dá para tirar 5 de 0? Invertir a afirmação? Empresta do amiguinho. 10 menos, então aqui eu tenho 7. 10 menos 5, 5, 4, 7 menos 4, 3, vírgula embaixo de vírgula, 3. 3,35 vezes 10 à sexta. Beleza? Simples, né? Mas se atente aos detalhes. Tranquilo? Galerinha, vamos dar sequência. Enquanto nós vamos ao slide ali, eu vou dando uma organizada no nosso quadro, por favor. Exercício 2. Exercício 2 é aquele exercício que trabalha com as operações com os algarismos significativos. Aquelas operações que vocês devem tomar muito cuidado, tá?
Hoje eu vou acelerar aqui, que a professora Lu está querendo usar o nosso espaço aqui também. Tá? Então, rapidinho aqui, ó, 36,71 e mais 1,03. Professor, é uma simples soma, né? Ó, considerando seus algarismos significativos dos números 36,71 mais 1,03, podemos afirmar que a soma destes números é dada por... O que eu tenho que identificar? O enunciado está sendo claro que eu estou operando com os algarismos significativos. Tá? E daí? E daí que a minha resposta também tem que ser expressa com o mesmo número de algarismos significativos. De quem? Do meu fator com o menor número de algarismos significativos. Se eu identifico a minha operação, eu vejo que aqui eu tenho quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4. 4 algarismos significativos. 1,03. O zero é significativo? Sim, o zero é significativo. Quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3. Isso quer dizer que a minha resposta tem que ter quantos algarismos significativos? 3. Beleza? Então temos ali 36,71 mais 1,03. 3, 1, 4, 7, 7, 3. 37,74. O que você deve lembrar aqui? Já surgiu alguns questionamentos anteriores, tá, em tutorias, sobre esse tal desse algarismo significativo. Afirmei para vocês, o zero ele é significativo. Quando? Quando ele está à direita ou quando ele está no meio da operação. O zero à esquerda não é significativo. Beleza? Então a minha resposta, tanto na adição, subtração como na multiplicação e divisão, ela deve conter o mesmo número de algarismos significativos que o meu fator de menor número. Ou seja, quantos algarismos eu tenho aqui? 3. A minha resposta deve conter 3 algarismos significativos. Aqui eu tenho quantos? 4. Ou seja, colocamos a nossa resposta em 37,74. Eu vou arredondar. Arredondando isso fica quanto? 4. Arredondando para baixo ou para cima? Para baixo. 37,7. 3 algarismos significativos. Beleza? Rapidinho, então, mais um caso que é aquele tal das transformações. Faça as transformações de unidades abaixo, representando o resultado também em notação científica e mantendo o mesmo número de algarismos significativos. Tá? Vamos manter os nossos slides enquanto eu coloco aqui no quadro bem rapidinho. 31,4 centímetros em metro, 123,89 quilômetros quadrados para milímetros quadrados, 13,1,3 quilômetro por hora para milímetro por hora por segundo, desculpa. E por último, 0,02 gramas para quilo. Tá? Então, só lembra, né, que não é 1 grama, 0,02 gramas. É 1 grama, né, professor? Então, a galera sempre confunde isso, sempre chama atenção aí. É um detalhezinho, mas que vai auxiliar vocês aí. Fiz com vocês, eu concluí a aula desse conteúdo com alguns exercícios semelhantes a esse. Eu vou pegar 2 casos com vocês aqui, e eu vou deixar 2 para que vocês façam e me mandem por tutoria, porque eu quero verificar com vocês se vocês fizeram mesmo e se vocês entenderam o que tem que ser feito. Beleza? Então vamos lá. 3,4 centímetros em metros. Eu preciso fazer essa simples transformação. Só lembre, tá? Quando você trabalha com essas medidas, lembre daquela tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Já expliquei para vocês que essa é aquela mesma tabelinha dos prefixos, os múltiplos e os submúltiplos que eu também coloquei na aula, tá? Isso daqui ajuda demais vocês, tá? Vamos lá. 31,4 centímetros. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3. A minha resposta tem que conter também 3 algarismos significativos. Tá, o que eu tenho que identificar? Qual é o meu fator de conversão para que isso seja válido? Eu tenho 31,4 centímetros. Eu quero transformar em metro. Lembre-se, 1 metro tem quantos centímetros? 100. 1 metro dividido por 100 centímetros, quanto dá?
1. Da mesma forma que 100 centímetros dividido por 1 metro também dá 1. Então você vai multiplicar pelo seu fator de conversão mais pertinente, o mais correto. Então você vai multiplicar por, aqui ó, 1 dividido por 100 centímetros. 1 metro por 100 centímetros. Tá? Então aqui ó, fator de conversão. Tá? O que nós vamos fazer agora? Operar. Corta, corta. Eu tenho aqui, corta porque é a mesma unidade. Eu tenho 31,4 vezes 1 metro dividido por 100. 100. Percebam que a minha unidade de medida agora está em método já. Só que o que eu tenho que fazer? Organizar. Quanto é 31,4 dividido por 100? 0, volta 1, volta 2. 0,314 metros. Só que o enunciado pediu, represente em notação científica com os mesmos números. Então vai ficar o quê? 3,14, os meus algarismos significativos, vezes 10, a vírgula foi para a direita, menos 1 metro. Beleza? Rapidinho aqui nosso segundo caso, que é o que mais gera dúvidas, tá? Então bem rapidinho aqui, ó. 123,89 quilômetros quadrados para milímetros quadrados. Tá? Esse é o meu problema aqui, ó, porque eu não estou trabalhando com uma dimensão, eu estou trabalhando com duas. Tá? Então eu tenho o que aqui? Como que eu vou organizar isso? Eu preciso saber quanto é 1 quilômetro quadrado em milímetro quadrado. Tá? Quadrado eu não sei, mas em uma dimensão eu sei. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 a sexta milímetros. 1 quilômetro equivale a 1 vezes 10 a sexta milímetros. Só que ambos foram elevados ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 quilômetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Equivale 1 ao quadrado, 1 vezes 10, potência de potência. Multiplica os expoentes, 1 vezes 10 elevado a 12 milímetros quadrado. Então, 1 quilômetro ao quadrado equivale a 1 vezes 10 elevado a 12 milímetros quadrados. É esse detalhe, galera, que se você pega, fica muito fácil para você fazer essas conversões depois. Tá? Então, aqui, ó, o fator de conversão vai chegar aqui, ó. Tá? Vou construir o meu fator de conversão. 1 quilômetro quadrado dividido por 1 vezes 10 elevado a 12 milímetros quadrados, quanto que dá? 1. Assim como 1 vezes 10 elevado a 12 milímetros quadrados dividido por 1 quilômetro quadrado, também dá 1. Então, eu vou multiplicar o 123,89 quilômetros quadrados pelo meu fator mais pertinente. Só vou apagar aqui para aproveitar o nosso espaço. Então, eu vou multiplicar por quem? Vou multiplicar por quem? Como eu quero cancelar o quilômetro quadrado, eu vou pegar aquele no qual ele está no denominador. Então, eu faço o quê? Vezes, tá? Vezes 1. Vezes 1 vezes 10 elevado a 12 milímetros quadrados dividido por 1 quilômetro quadrado. Tá? Ó, quilômetro quadrado simplifica. Aí eu tenho 123,89 vezes 10 elevado a 12. Organizando, então eu tenho aqui 123,89 vezes 10 elevado a 12 milímetros quadrados. Organizando, 1,2389 vezes 10. Quantas casas ela foi para a esquerda? Aumenta 12, 13, 14. 14 milímetros quadrados. Beleza? Então, como eu prometi para vocês, os dois exercícios aqui, eu vou pedir que vocês façam com calma e que vocês me mandem por tutoria para que eu possa verificar e identificar se existem dúvidas e se existir, auxiliar vocês. Galera, essa foi uma aula de resolução de exercícios para vocês. Me coloco à disposição para o que der e vier. Estamos aí, o curso é feito para vocês, da melhor forma possível. Beleza? Um forte abraço e até a próxima então.